entendido como o oposto da sorte. No azar, situações acontecem, pessoas ou objetos produzem resultados negativos, catastróficos ou desastrosos. Situações são consideradas como azaradas quando acontecem de modo contrário à expectativa ou quando provocam uma surpresa que resulta em desastre, prejuízo ou perda. E são várias as pessoas que ultimamente têm perdido, seja a nível financeiro devido à crise económica, na saúde, na vida sentimental ou na família. Pessoas que olham para a sua vida e veem desastres atrás de desastres. Tudo o que construíram, os planos, os sonhos, as conquistas, foram-se perdendo ao longo do caminho. O dinheiro transformou-se em dívidas, a saúde transformou-se em doenças, a família foi-se separando e degradando devido aos vícios, às desavenças, situações que talvez você mesmo não consiga explicar. Para os que acreditam, o azar pode ser causado por fatores externos e até mesmo por objetos. Existem crenças antigas que vinculam o azar ao número 13, ao gato preto, a vidros partidos, passar por debaixo de uma escada, entre outras superstições. No entanto, para quem vive de perto, o azar é muito mais do que isso. Pode ser inclusivamente transmitido de geração em geração. É comum ouvir-se: os meus pais já não foram felizes no casamento e eu também não vou ser. Ou morreu num acidente de carro tal como o pai. Ou então tinha a mesma doença que a mãe. Existem azares para os quais a ciência tem explicação, como é o caso de muitas doenças genéticas. Contudo, muitas são as pessoas que não têm tido sorte na sua vida. Têm sido destruídas por problemas que lhes tiram a paz, o sono e a tranquilidade. Não vivem felizes, perderam a esperança devido aos problemas que teimam em continuar nas suas vidas. Azar ou apenas infortúnio, a verdade é que não se conseguem libertar de todos os desastres que lhes têm acontecido. Vivem literalmente na lama e muitas sem esperança de que um dia a sua vida possa melhorar. Que a luz do Criador ilumine sua vida. Você que agora mesmo está nos acompanhando nessa programação, eu quero que você preste atenção que o azar não é algo do destino, o azar não é algo do acaso, o azar é um espírito. Você que acompanhou essa matéria, talvez você tenha vivenciado isso diariamente na sua vida. Tudo para si tem dado errado. Os seus projetos, seus planos, você tem visto ir por água abaixo, por conta exatamente desse espírito do azar que encostou na senhora, no senhor, e tem feito a sua vida andar para trás. Há quanto tempo você tem andado assim? Há quantos anos você tem visto o azar, esse espírito acompanhando a senhora, o senhor? Talvez você diz assim: ô Ítalo, há muito tempo, e eu já tentei de tudo para afastar o azar da minha vida, e quanto mais eu tento, mais eu vejo as coisas dando errado para mim. Eu já busquei em muitos lugares, já busquei amuletos para tentar atrair a sorte. Pelo contrário, a minha vida tem ido por água abaixo. Eu quero que você preste atenção no que essa jovem vai falar para você, porque ela já na sua infância, o espírito do azar encostou nela e fez ela sofrer. Ela vai contar a sua história de superação e eu quero que você que está aí do outro lado preste muita atenção, porque você vai saber como encontrar saída para os seus problemas. Quando eu tinha 5 anos, houve uma amiga da minha mãe que disse que eu tinha certos poderes, tinha o cofre aberto e que tinha certos poderes. Essa amiga, pouco tempo depois, acabou por se suicidar. Eu, desde criança, que realmente sempre tive tendência para essas coisas, uma certa curiosidade por essas coisas. Sempre fui uma criança muito fechada, tive alguns problemas a nível O meu pai era uma pessoa assim um bocado agressiva, também bebia. Pronto, desde pequena que tive assim alguns problemas. Eu tive muitos problemas de autoestima, de amor próprio mesmo. Durante a adolescência eu comecei a me interessar por coisas do ocultismo. E então andei a jogos do copo,
rodinhas de bruxas e essas coisas, sempre pensando que não estava a fazer mal, que era tudo no sentido positivo. Pessoas que me abordavam e vinham ter comigo a dizer-me que eu tinha poderes, que eu tinha uma certa apetência para isto e para aquilo. Quanto mais eu me envolvia com essas coisas, mais o meu sofrimento aumentava. Eu lia tarô, eu procurava essas coisas e parece que com a minha vida não consegui levar a minha vida à frente, pronto, a nenhum nível. Não consegui levar a nível financeiro, a nível amoroso sempre foi muito complicado também. A nível das relações com as outras pessoas também era muito complicado. Portanto, cada vez que eu tentava levantar-me, eu ia abaixo. E à medida que o tempo passava, as quedas eram cada vez maiores. Eu fumava maconha, eu envolvi-me com todo o tipo de drogas. A droga levou-me à paranoia completa, ao ódio próprio completo, ou não me conseguir relacionar com as outras pessoas. A droga levou-me a tudo para onde eu não devia ter ido. Eu cheguei a um ponto de depressão tão profundo que não tinha forças para nada, não tinha força para me levantar da cama, só conseguia estar na cama a ver televisão, por exemplo, não tinha forças para preparar o meu filho, para lhe fazer comida, era preciso estar sempre a pedir ajuda a todo momento para isso. Quando eu cheguei ao centro de ajuda, o meu filho já tinha 6 anos, eu não queria ser esse exemplo para o meu filho, para o futuro. Então chegou a altura da Fogueira Santa, foi neste instante de diferença. E eu lancei-me de cabeça na Fogueira Santa porque não tinha nada a perder. A partir do momento em que eu me lancei na Fogueira Santa, a minha vida foi se transformando aos poucos. Ainda há lutas, mas tem sido uma diferença do dia para a noite. Eu voltei a ter objetivos, eu voltei a estudar, eu sou uma boa mãe, posso dizer que sou uma boa mãe, que sou uma mãe presente e que sou um grande exemplo para o meu filho neste momento e vivo em função do meu filho, do meu trabalho, entre aspas, e também que vivo em função de me melhorar como pessoa. Eu acho que isso é a grande diferença. Não senti falta das drogas, não senti falta do tabaco, nem ansiedades, nem angústias, nem desejos. Hoje a Rafaela é uma pessoa que, por muitos problemas que venham no caminho dela, ela tem sempre força para os agarrar e para os enfrentar de frente mesmo. E não se deixa abater com nada. A Fogueira Santa é uma oportunidade e é uma forma de nos disciplinarmos, de nos pôr sempre a desafiar os nossos objetivos e a desafiarmos a nós próprios. A Rafaela é um exemplo para a senhora, para o senhor, de uma pessoa que se libertou desse espírito do azar que se encontrava perseguindo ela desde a sua infância. Eu pergunto para você qual seria o futuro da Rafaela, carregando esse mal na vida dela, levando ela para o ocultismo, levando ela para essa vida obscura, dessa vida de trevas. Talvez você está aí agora a acompanhar e você diz assim eu tenho andado, Ítalo. Eu tenho andado dias de trevas, dias de angústia, os meus dias têm se encontrado dias de sofrimento. Eu não sei o que é sorrir, eu não sei o que é ser feliz há muito tempo. Eu não sei o que é abrir um sorriso no rosto. Talvez o seu semblante é pesado, é um semblante caído. Você tem andado com a cabeça baixa, você não tem ânimo, você não tem motivação. Esse azar tem até atingido o teu emocional. Você não tem encontrado perspectiva de vida, você se encontra desesperançado. Você olha para o seu futuro e você não vê futuro. Você não tem esperança de dias melhores. Eu quero convocar você, amigo, amiga, que diz assim, eu quero me libertar desse azar. Eu quero que a sorte venha estar do meu lado. Eu quero que as coisas comecem a dar certo para mim. Eu quero que a minha vida comece a andar, porque eu não aguento mais ver a minha vida como se encontra. Você está disposta a dar um passo para mudar essa situação? Está? O primeiro passo que você vai dar é estar hoje, sexta-feira, no grande desafio da cruz, aonde nós estaremos dando para a senhora, para o senhor, o elemento protetor. O elemento protetor para quê? Para que você possa se blindar. Nós sabemos que muitas são as pessoas que, buscando a proteção contra o azar, se submetem a muitas coisas.
mas aqueles que têm vindo no centro de ajuda, sexta-feira, além de se libertar dos seus sofrimentos, estão fechando sua morada, de maneira que as forças do azar, as forças de inveja, as forças espirituais do mal, não têm conseguido ter acesso à vida das mesmas. E é por isso que eu convido você a estar conosco hoje no centro de ajuda mais próximo de si. Eu vou com a Natália, ela que se encontra lá na entrada principal do cenáculo. Natália, é com você. Olá, muito bom dia. Nesse momento eu me encontro aqui na frente principal do cenáculo do Porto, no qual fica localizado na Rua Egas Muniz, número 485. Já agora, eu gostava de ler alguns nomes de pessoas que contactaram a linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008. Como fez a Conceição de Gaia. Ela tem passado por muitos problemas e não pode contar com a sua família e já chegou até a pensar em suicídio. O Adriano, de Entroncamento, está desempregado há 2 anos, sente-se desanimado e sem forças. E a Cristina de França tem depressão, é muito nervosa e tem muitos pensamentos negativos. Então, eu gostava de convidar todos vocês que ligaram para a linha Amigo 24 Horas, como foi o caso da Conceição, do Adriano e da Cristina, para procurar o centro de ajuda mais perto de si, porque esses problemas que vocês estão a passar, com certeza tem uma raiz maligna, uma raiz negativa, no qual você dando esse primeiro passo, que é vir ao centro de ajuda, você conseguirá se ver livre de todos esses problemas. É verdade, Natália. E essa pessoa que tem acompanhado o programa, ela não pode ficar mais protelando, porque o problema não resolvido vira desgraça. E sexta-feira, no centro de ajuda, nós estamos confrontando essas forças espirituais do mal que entram na vida das pessoas, e isso é independente quem seja você. O mal não escolhe a classe social, idade, o mal não escolhe nacionalidade, o mal não quer saber. As escrituras dizem que ele é ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele se encostou na sua vida e está destruindo você. E nós temos condição de te libertar. O trabalho que o Centro de Ajuda realiza sexta-feira é um trabalho de libertação, um trabalho forte. As pessoas que têm vindo têm comprovado isso. E se você quiser estar conosco, nós estamos aqui dentro do Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz 485, em frente ao Quartel Militar da Constituição, aqui no norte do país. Você pode me procurar, eu estarei à sua inteira disposição, como também em todos os centros de ajuda espalhados em Portugal, Continental e Ilhas. Eu quero ir com a Mauri, ele que se encontra nos estúdios do programa Hora do Milagre, com uma convidada. A Mauri, é com você. Sim, temos aqui a Áudria Viana, onde ela vai nos mostrar que é possível sim ser feliz, vencer todas as forças do mal. Áudria, obrigado por ter vindo. Conte-nos como é que era a sua vida antes de conhecer o trabalho bíblico, honesto, libertador do Centro de Ajuda. Desde os meus 6 anos de idade que eu tinha tido pesadelos, e com esses pesadelos eu tinha muito medo. À noite eu ouvia vozes, ouvia vultos e sentia presenças comigo. E isso aí levou-me para um sítio de agressividade. Eu comecei a ser uma criança muito agressiva, muito rebelde, não parava, inquieta, porque o medo era muito dentro de mim. Então eu só conseguia tirar esse medo mostrando a minha rebeldia. Então eu comecei a ter prazer em bater em rapazes, andar ao soco mesmo com eles. Daqui a pouco, Áudria, você vai nos contar com mais detalhes como é que você conseguiu superar esse espírito de violência, esses pesadelos, insônia e tudo. Com maior detalhe você vai nos contar. Daqui a pouco vamos saber mais e melhor como a Áudria conseguiu superar esses problemas espirituais e hoje é uma pessoa completamente liberta e um exemplo a seguir. Tá certo, Mauri. A gente vai ficar à espera da conclusão. Enquanto isso, você vai acompanhar mais casos verídicos do que tem acontecido dentro do Centro de Ajuda. Quando criança, eu sofria de uns problemas, vários ataques que me davam. Eu era uma criança bastante sofrida, surgiam-me sempre vários bichos no corpo, apareciam
dentro de mim mesmo. Eles praticamente rasgavam a minha pele, eles saíam, portanto não era uma criança que não podia brincar muito, porque a mínima brincadeira eu desmaiava logo. Em casa, com a minha família, eu era muito rebelde, respondia para tudo e para nada. Eu tinha preguiça de fazer as coisas, eu inventava sempre que ia estudar só para não fazer nada em casa. Nunca dava bem com a minha família. Eu tentei matar o meu irmão gêmeo. Quando estávamos no tanque, estávamos a tomar banho, e eu sabia que aquilo era lexívia, então, no entanto, disse que era água e nós tínhamos muita sede, só que não podíamos mexer na torneira, então dei-lhe a lexívia para beber. Outra vez também tentei matá-lo com a almofada, cheguei a acordar, dormíamos juntos, cheguei a acordar assim do nada e peguei a almofada, pus na cara dele até ele não podia respirar mais. Da outra vez, tentei atirar ele numa panela de água quente. Foi muitas vezes que eu tentei matar o meu irmão porque eu sentia raiva mesmo. Não era muito de sair de casa, eu era uma pessoa muito caseira, não gostava muito de falar com ninguém, porque não me sentia assim totalmente feliz. Mas desde então que eu conheci um grupo de amigas, né, elas como saíam à noite, então levava-me com elas. Foi quando eu comecei a sair à noite, né, desde a meia-noite, eu só chegava em casa às 6 da manhã, sem a minha mãe saber. Eu tinha um vício de gostar de muita gente ao mesmo tempo. E então eu alimentava aquele sentimento dentro de mim. Pronto, achava que gostando de todos os rapazes era bom para mim, mas ao mesmo tempo eu sentia que não era bom para mim, porque eu gostava e eles não me correspondiam. Quando eu conheci o centro de ajuda, né, que foi através da minha mãe, eu vi que tudo aquilo que eu estava a passar não era normal. Então foi para mim um começo de vida. E a partir daí, quando comecei a frequentar o centro de ajuda, a minha vida começou a mudar. Para mim não era algo suficiente porque a minha mãe, ela trabalha só, então eu revoltei-me contra a situação, porque eu não aceitava estar a ver a minha mãe a trabalhar tanto, a se esforçar tanto e eu sem poder fazer nada. Foi então que eu ouvi falar da Fogueira Santa, eu me lancei sem olhar para trás, porque eu sabia que ali era uma oportunidade da minha vida poder mudar completa. Quando eu entreguei meu sacrifício, deixei do altar com uma consciência mesmo tranquila, porque eu sabia que tudo aquilo que eu fiz, eu sabia que a resposta viria. Após a Fogueira Santa, a minha vida deu uma volta. Hoje sou uma jovem feliz, alegre, já não tenho mais depressão, já não sinto aquela raiva que sentia. Tenho 2 lojas, qual foi a resposta da Fogueira Santa. Uma delas é a loja de doces e a outra agora foi um contrato que eu assinei com um salão de cabeleireiro. Hoje eu sou uma jovem feliz, realizada. O meu marido era toxicodependente e foram 27 anos de sofrimento. Criei 2 filhos sozinha, violência doméstica. O meu marido entrou no vício quando nós casámos. Eu casei com 19 anos e ele já era assim um homem do mundo. Mas eu pensando casada que ele queria mudar. E então começou com drogas leves, os charros, e ele era muito de mulheres, para discotecas e álcool. Foi a partir daí que ele começou a perder noites. Eu tinha um filho pequenino ainda com 3 meses e então a luta começou aí. Era cocaína, era heroína, ele era um trapo, eu estava magro, muito acabado. Ao fim de 10 anos continuava a meter-se no vício, trabalhou sempre, mas o dinheiro era para o vício. Tinha um filho, na altura que ele tinha 15 anos, disse-me a mim que se queria suicidar porque estava cansado da vida que estava a levar, que não havia saída. E eu, como mãe, ver aquela... Eu pior, mas eu não aceitei aquilo e disse que não. Nem penses, meu filho, tu és a minha salvação porque eu não conhecia mais nada. Porque sem ti, o que é que eu sou? Não sou nada. Tu é que me ajudas, tu é que me dás força, por isso não, meu filho, isso não.
Eu procurava em qualquer sítio, em qualquer lugar, uma solução para o problema e nunca encontrei, a não ser no centro de ajuda, onde encontrei pessoas que me acolheram com um sorriso, sempre têm força, têm coragem. Nós aqui ajudámos-nos uns aos outros, nós estávamos todos para o mesmo. Foi uma luta muito grande porque não é fácil. Porque quando nós começámos a ter a consciência daquilo que estamos a fazer, daquilo que descobrimos que nós somos gente, então a minha vida começou a mudar. Quando eu cheguei à igreja, eu também tinha muitos problemas de saúde, depressão, era muito magra, muito sofrida, muito revoltada. E então larguei tudo. Eu hoje não tomo um medicamento. Eu era hipertensa, eu era nervosa. Não, começou a haver paz no meu coração. A Fogueira Santa de Israel, para mim, foi tudo. Eu dei o meu tudo, mas dei aquilo que eu não podia dar. Mas eu confiei. Na Fogueira Santa que o meu marido se libertou. Hoje o meu marido, estamos em lua de mel. O meu filho, que não falava com o pai, a revolta era muito grande. Hoje dão-se muito bem e temos que confiar. Só confiar é que a gente consegue. Hoje está tudo bem, somos felizes. Eu era uma pessoa muito deprimida, uma pessoa muito triste, uma criança que não tinha vida nenhuma, digamos assim. Eu não estava bem a lado nenhum, eu tinha uma depressão muito grande em cima e era muito nervosa. À mínima coisinha havia discussões em casa porque eu não me sentia bem e não me sentia bem a lado nenhum. Ela via que era brigas constantes em casa, não havia paz, não havia alegria, não havia amor, não havia nada e então a minha mãe recorreu à bruxaria. Só agravou foi ainda mais a situação. Cada vez havia mais brigas em casa, cada vez havia mais nervosismo em casa, até que depois houve uma senhora, nossa amiga, que já frequentava o centro de ajuda, nos falou que era uma boa oportunidade de nós mudarmos a nossa situação. Eu cheguei a um certo ponto e disse assim, não, eu já estou bem, já não preciso mais disto. Então afastei-me. Foi a maior burrice, a maior estupidez e o pior erro de todos. Os problemas voltaram 10, 20, 100 vezes aquilo que uma pessoa possa imaginar piores. E então houve um dia que eu acordei e disse, não, chega, eu não quero viver mais. E então no meu quarto eu vi que uma tesoura estava ali ao pé de mim e eu agarrei a tesoura e disse, é agora. Comecei a cortar-me, cortei do outro lado, umas cortes bem fundos, cortava aqui os pulsos e cortei-me toda. E então eu voltei. E a partir daí comecei novamente a frequentar as reuniões, comecei aquele meu processo novamente de libertação e depois foi quando surgiu a oportunidade da campanha de Israel, na Fogueira Santa. O pastor dizia assim, é vida ou morte. E eu assim, realmente é vida ou morte, eu não posso continuar com esta depressão, não é mesmo? Fiz o meu sacrifício e pouco tempo depois senti a transformação em mim. Já dormia, como deve de ser, já não chorava, já tinha a alegria de viver. E então surgiu outro problema no meu caminho. Comecei a sentir umas dores muito fortes. Fui ao médico, sempre tinha problemas nos ovários, não sabia o que é que eu tinha. E, mais uma vez, veio a Fogueira Santa. E eu assim, se Deus me curou de uma depressão profunda, também vai me curar isto. Eu tenho a certeza. Voltei a fazer o meu sacrifício e Deus abençoou. Estou curada. Hoje, a minha vida é uma vida cheia de alegria. Sou feliz, tenho vontade de viver
tenho saúde, tenho um casamento estável, uma vida financeira estável. Tudo transformou. Eu hoje sou feliz. Infelizmente, não são poucas as pessoas que escutam vozes, vê vultos, têm pesadelos horríveis, dores de cabeça constantes. Pessoas que vivem à margem do sofrimento e pensam que o seu destino é o seu karma. Pensam que a sua vida é carregar uma cruz porque alguém lhe disse ou porque ela não consegue ver uma solução. Eu vou mostrar para si, através do caso verídico da Áudria. Áudria, mais uma vez, obrigado por ter vindo. E conte-nos, vamos mostrar para estas pessoas que é possível sim superar os problemas. Mas antes de contar como você superou, como é que era a Áudria ou como começou o seu sofrimento na sua vida espiritual? O meu sofrimento, pastor, começou desde os 6 anos de idade. Eu lembro-me que eu era pequena e eu tinha muito medo de noite, porque cada vez que eu dormia eu tinha pesadelos horríveis. E então eu preferia ficar acordada, não é? E ouvia-me também à noite alguém chamar por mim e tinha assim presenças, eu sentia muitas presenças. Ademais de ouvir as vozes e de ver, chegou a ver aquela presença, sentia presenças também, via aquelas sombras, melhor dizendo, e também sentia presença. Chegou a falar com a mamãe, com o papai? Não. Ficava com medo? Ficava com medo. Do que pensavam, Exato. o que vão dizer? Exato. E isso foi... Guardava tudo para mim. Toda a sua infância, então, foi nesse tormento. Foi. Diria eu que chegando à noite chegava o seu sofrimento? Era. Era um tormento. Eu corria todas as camas. Eu ia para a minha mãe, eu ia para o meu irmão, para a minha irmã, para ver se conseguia passar este tormento, mas nada me fazia passar. E com isso, claro, eu para esconder o medo que existia dentro de mim, eu tornei-me uma criança rebelde. Eu então escondia o meu medo com a minha rebeldia, a fazer-me de forte em frente a toda a gente, onde eu andava a sofrer há anos, não é? Áudria, só um momento. Olha aqui para mim, por favor. Presta atenção. Você que tem uma criança que ela não para numa cama, ela não quer dormir sozinha, ela só dorme acompanhada ou com a luz acesa. Quando ela vai dormir, você pensa que ela está dormindo, quando você vai ver, ela já está na sua cama. Eu quero que você ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 horas. O 21-836-8008, aonde você vai pedir ajuda. Vai colocar o nome dessa criança que não dorme sozinha, que fica de um lado para o outro, de uma cama para outra, que quer uma luz acesa, porque algo mal está atormentando essa criança. Eu quero que você ligue para a linha Amigo 24 horas, agora mesmo, e peça ajuda a esse assistente que vai lhe atender. O 21-836-8008. E vá, junto com essa criança, ao centro de ajuda mais próximo de si. Então, Áudria, os tormentos era tanto que você então começou a transmiti-lo de uma forma violenta. Você ficou violenta, ficou uma rapariga, já vamos dizer, adolescente, e raivosa, violenta. Mas violenta de que forma? Ao ponto de, às vezes, estava rapazes assentados e eu provocava-os para andar ao soco comigo. Brigar mesmo? Brigar mesmo. Eu não no gostava, punho? No estalo? No tapa? Mesmo ao murro, eu dizia ao murro. Ao murro? Exato. Nessa época eu andava com 2, 3 ao soco ao mesmo tempo. Eu sozinha contra eles. E só parava quando havia sangue. Que isso? Era terrível mesmo. Essa força do mal lhe dava até forças para você agredir os rapazes. Exatamente. E era só com rapazes ou raparigas também? Raparigas também, aquelas que me afrontavam, mas eu não queria nada com raparigas. Era mais com rapazes. Era mais ódio deles mesmo? É. Você não sabia, você não entendia? Não conseguia entender. Não era, esse espírito maligno não era seu, né? E eu, às vezes, tinha conversas com amigos mais próximos, eles diziam como é que era possível, Andreia, porque sempre fui magrinha e pequena. Como é que tu, magrinha e pequena, consegues ir aos rapazes mais fortes? Porque eu procurava não o fraco, eu procurava o mais forte. E então dava-me satisfação de ver ali humilhados. E os meus colegas diziam, como é que isso é possível? Não entendia. Também né? não conseguia entender. A força do espírito imundo, maligno,
que lhe te atormentava desde já de criança? Presta atenção, meu senhor, minha senhora. Não é normal a força que a sua filha, o seu filho tão pequeno, tão jovem, e uma força superior à sua. Você se vê aflito para poder dominá-la. Você se vê aflito para poder controlar, porque nem sequer dominar você consegue. Eu lhe digo, busque o centro de ajuda mais próximo de si. Buscou ajuda, Audrey? É assim, não. Eu guardei aquilo tudo para mim e nunca procurei ajuda de nada. Procurei muito mais tarde, mas os problemas começaram-se a agravar. E seus pais, você chegou a conversar com eles? Não, porque eu tinha medo daquilo que eles podiam dizer, porque assim, eu era constantemente castigada por tudo o que eu fazia. Eu era sempre amada fita, e como eu não via ali nenhum apoio, então eu guardava, mas cada vez era pior. Você então assumiu assim, eu sou a ovelha negra da família, Exato. então eu fico aqui no meu sofrimento, calada, Exato. Mas sofrendo, né? Sofrendo, porque você também não era feliz. Não, tanto é que eu tinha uma professora que chamava constantemente a atenção à minha mãe e aconselhou-me a meter-me num colégio para ver se aquilo me acalmava. Um colégio qual? Interno? Não, era um colégio privado, onde eu vinha era ao final do dia para casa. Passava o dia todo no colégio para ver se você se acalmava. Se acalmou? Não. Não resolveu? Não. E eu como revoltou-me mais. Então, e você foi vivendo a sua vida, foi crescendo, o tempo não Exato. para, veio a adolescência, veio a juventude, Exato. Como jovem. E eu acalmei, eu lembro-me que eu acalmei quando eu comecei, 16 para 17 anos. Eu tive ali um período de 6 anos, calma. Tudo aquilo que eu vivi desapareceu assim do nada. No final, mais ou menos, aproximadamente 6 anos depois... E nesses 6 anos, como é que aconteceu na sua vida? Eu casei, tive a minha família, tive os meus filhos e depois de ter a minha última filha, a Andreia transformou-se novamente. Quer dizer, o mal ficou escondido, né? Ele se escondeu e aparentemente você estava feliz. Agora minha vida, estou casada, tenho meus filhos, sou uma mulher aparentemente realizada. Quando de repente aquele monstro, desculpe, não digo você, Apareceu. mas o mal que estava em sua vida voltou a aparecer com as suas garras. Igual ou pior? Pior. Pior do que Pior. você já era. Porque eu comecei a odiar o meu marido e comecei a odiar os meus filhos. Aquela agressividade passou para eles. Então eu só queria era vingar-me neles, sem aparente de nada. Eles não faziam nada e eu só queria era o mal deles. Então você, com suas próprias mãos, fazia, e às vezes com a boca, falando agressiva, magoar os seus familiares. Tinha que magoá-los, tinha que fazer sofrer. E o ambiente familiar, como é que era? Era terrível, porque havia muitas brigas constantes, maus entendimentos, ninguém se entendia. Era horrível, Era né? horrível. E como é que foi, então, essa mudança, essa transformação? Como é que você encontrou mudar? Porque como é que pode uma mãe a odiar seus próprios filhos, a quem tanto carregou no ventre e depois amamentou? Amava, porque antes de vir antes de eu ter esses maus olhos para com eles, eu cuidava deles como tudo na vida. Eles eram o meu tudo. Como toda mãe, né? Dá a vida pelos filhos. Mas, de repente, aquela mãe bondadosa se tornou uma mamá. É que muitas pessoas não conseguem entender isso, mas preste atenção. Por detrás de toda a reação negativa, há um espírito negativo. Pode escrever no que eu estou falando, pode ter certeza no que eu estou dizendo. Toda reação negativa é porque por detrás há uma ação do mal. Assim como aconteceu com você, Audrey, acontece com muitas pessoas. Então, você, ademais de odiar as crianças, também odiava o marido. E a mim mesma. E a si própria, né? Porque você comentava que pensou várias vezes por tirar a própria vida, é isso? Suicídio. Eu achava que se eu acabasse comigo, que os problemas ficavam resolvidos. O meu marido seguia a vida dele, os meus filhos ficavam mais felizes sem mim do que comigo. Porque aquele mal que lhe atormentava tanto chegou a levar você a pensar que você, se matando, resolveria o problema. Exato. E olhe para mim, por favor, preste atenção. Não, não, não e não. Você se matando não vai resolver o problema, não. Só vai começar o problema. Vai piorar a situação para você, pode ter certeza. Você tem que se libertar urgentemente desse espírito imundo que te atormenta com esses pensamentos malignos,
tira a tua própria vida. Você não vale nada. Você só está atrapalhando. Mentira. Mentiras do mal. Você pode sim ser feliz. Morrer não é a solução. E eu lhe garanto isso. E preste atenção no que a Áudria vai nos contar. Então você passou a odiar os filhos, odiava marido, odiava a si mesmo, queria se matar de todas as formas. Mas como é que foi que aconteceu? Onde é que entra o centro de ajuda em sua vida? E como é que aconteceu essa transformação? No dia que eu decidi tirar fim da minha vida, eu fui à casa da minha avó para me despedir dela, porque eu gostava muito daquela minha avó. E estava lá uma prima minha que me falou do centro de ajuda. Eu nunca tinha ouvido falar do centro de ajuda. O que é isso? Mas da maneira que ela falou comigo, aquilo ali transmitiu-me uma paz que eu já procuro essa paz há anos. E foi aquela paz que me levou até o centro de ajuda. Chegando lá, como é que foi? Chegando lá, não foi fácil, porque eu tive 3 vezes que tive que dar a volta com o meu carro para entrar lá dentro. O carro não queria entrar, eu não tinha reação com as pernas para entrar dentro do centro de ajuda. E depois lá consegui, e depois eu fui atendida, fui orientada e comecei a fazer as correntes, comecei a libertar-me. A primeira coisa, eu era uma pessoa extremamente agressiva e nervosa. Isso do nada começou a desaparecer, comecei a lutar, não é? E quando me apercebi, já não ouvia vozes, já não ouvia vultos, a paz, comecei assim a olhar para o meu marido com outros olhos, comecei a olhar para os meus filhos com outros olhos, e as coisas foram-se transformando dentro de mim, no meu interior. E você, hoje, qual é o conselho que você daria para essas pessoas que estão passando por este momento difícil, que como você, que tentou chegar ao centro de ajuda e fica dando voltas? O mal, a força espiritual, o espírito imundo, não quer que você vá ao centro de ajuda. Por isso você nos odeia sem nos conhecer. Tem pessoas que nos odeiam e você está me ouvindo. É você, estou falando com você. Você tem um ódio de nós, do centro de ajuda, nós pastores, bispos, obreiros, membros, porque o mal que está em você faz você nos odiar. E por isso você não consegue chegar até nós. Mas você vai chegar. Assim como a Áudria chegou, você também vai chegar. E aí, então, você chegou, fez o seu trabalho, o seu processo de libertação. E hoje, como é que é hoje a nova Áudria? Agora eu posso dizer, eu tenho paz. Há aquela paz, há discernimento. Eu também era uma pessoa muito ansiosa, já não sou mais. Parece que na ansiedade atrapalhava muito o meu dia-a-dia, até no meu trabalho. Agora não, agora tudo mudou, tudo transformou. Chegou a participar de alguma campanha de Israel em prol dessa libertação? Sim, tanto é que pronto, eu fui liberta de tudo, mas não fui liberta do meu ego, do meu eu. A minha grande luta foi eu mesma. Os espíritos imundos já tinham saído. Exato. Quer dizer, já não estava mais as forças do mal. Você já era uma nova Áudria, mas ainda lutava contra o seu próprio eu, seu próprio ego. Exato. E como é que foi essa batalha e quem venceu? Foi a André, claro. Eu, como não consegui sozinha, então eu determinei na última campanha de Israel fazer toda para mim, toda voltada para mim. Havia costumes, principalmente o orgulho, aquele viver de máscara, que todas as pessoas vivem, aquelas que não dizem que não, estão a se enganar a elas mesmas. E então eu venci essa máscara, eu venci esse orgulho e eu dou graças ao Centro de Ajuda mesmo e à campanha de Israel. Então, o seu sacrifício trouxe à existência o poder para vencer o seu ego, o seu orgulho. Hoje, como é que é você? Eu gostaria que você já olhasse para aquela câmera e desse um conselho para as pessoas que estão sofrendo, como você, que são vítimas de um espírito maligno e vítimas, às vezes, de si mesma. Dê um conselho a essas pessoas, Áudria, por favor. Como eu consegui vencer tanto espíritos malignos, como vencer a mim mesma, porque nós estamos habituados a ter costumes e às vezes esses costumes levam-nos à ruína. Então eu aqui aprendi que eu posso sim ser feliz, que sim eu posso ter uma vida realizada, que eu posso ser uma pessoa transformada no meu caráter, na minha maneira de ser e não precisar mais de máscara para viver. E então eu aconselho aquele que tiver a ouvir e aquele que se identificar com este meu testemunho, não existe outro caminho sem ser este. Por isso eu vos convido, eu até faço parte aqui do Centro de Ajuda do Povo de Varzim, se entretanto alguém estiver por aí
e quiser me conhecer, terei todo o gosto de falar consigo. Áudria, parabéns pelo seu relato, parabéns pelo seu caso verídico, parabéns por ser um exemplo a seguir. Continue usando a sua fé inteligente, prática, que é ensinada no Centro de Ajuda. Você também terá a sua oportunidade de buscar o Centro de Ajuda mais próximo de si, como, por exemplo, eu me encontro em Vila Nova de Gaia, no Cenáculo de Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151, ou em qualquer centro de ajuda, na nossa sede internacional da Europa, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, ou, para mais informação, ligue, linha Amigo 24 horas, 21 836 8008. E vai ficar provado que você também pode ser feliz. Aos 15 anos, o meu pai faleceu. Tentei-me suicidar com comprimidos. Também achava que a minha vida teria de terminar ali. Começo a ver vultos, revolto-me e começo a ser gótica. Vivia num mundo completamente à parte, de muita droga, muito tabaco, muita bebida. E não me sentia bem com nada. Mesmo estando no grupo gótica, naquele momento eu estava bem, quando estava com eles. Quando saía dali sentia um vazio muito grande. Entretanto, casei, então montei o meu café. Esse café começou a dar problemas. Fui ao um centro espírita para me ajudar. Aí conheci pessoas que faziam rituais do copo. Envolvemos-nos de tal maneira no espiritismo que eu perdi o meu café, perdi o meu casamento. Tudo o que eu tinha, eu perdi. Na parte espírita, eles diziam que eu tinha uma mediunidade grande e que teria de ir trabalhar para ajudar outras pessoas, porque senão não me conseguiria libertar. Eu estive envolvida no espiritismo durante 3 anos. Quando fiquei sem o café, sem nada, tentei me matar. Através de ouvir a rádio, chego ao Centro de Ajuda. Hoje tenho uma nova novela, uma novela calma, completamente transformada, próspera, porque posso dizer que sim. Depois de uma praga rogada pelo meu ex-marido, que eu nunca seria ninguém na vida, porque não trabalhava numa instituição bancária, surge o convite de eu trabalhar num banco a nível comercial. Toda a minha vida é plena, realizada. Já não vejo vultos, já não ouço vozes, deixei os vícios, deixei o álcool. Hoje não preciso de nada da noite para me preencher, pelo contrário, eu sinto-me preenchida plenamente. Através das reuniões do Centro de Ajuda, a minha maldição foi quebrada. Eu era um jovem perturbado, viciado em álcool, viciado em noitadas e viciado em mulheres. Sempre senti um vazio dentro de mim, porque eu perdi a minha mãe muito cedo e ao longo do tempo eu não sabia como lidar com isso. E fui arranjar uma maneira de completar esse vazio, começando no álcool, que foi a partir dos 13 anos que eu comecei a beber. E comecei a frequentar à noite, porque eu para estar no meio dos amigos, eu tinha que beber. Foi através dessas situações que eu comecei a me tornar perturbado. Bebi às vezes sem conta, sem limite, até o ponto em que eu cheguei a entrar em coma alcoólico. Caí e só me lembro de ter acordado na cama de um hospital, não me lembrando de nada. E a partir daí eu comecei a pensar até quando eu iria levar essa vida. Até que foi onde eu conheci o Centro de Ajuda. Fui vendo que para tudo havia uma solução, né? Bastava a gente acreditar em nós mesmos que tudo seria possível. Hoje sou um homem casado, tenho uma mulher, sou feliz com a minha esposa. Já não preciso do álcool para me sentir bem, já não preciso do álcool para sorrir, para cantar, já não preciso do álcool para nada. E foi no Centro de Ajuda onde eu quebrei a maldição que havia na minha vida. E nesse momento eu já tenho em mãos nomes de pessoas que ligaram para a nossa linha Amigo 24 Horas, no qual eu convido você a fazer o mesmo. Não importa qual seja o seu problema, a sua dificuldade, você que gostava de incluir o seu nome e o nome dos seus familiares no livro de oração, você pode ligar para o 21
836-8008, como já fizeram várias pessoas, inclusive a Alda de Arentela. Ela pede oração pelo genro, que fez uma cirurgia e a recuperação não está a correr bem. A Maria de Gondomar tem dívidas, o ambiente em casa não é muito bom e o marido está muito nervoso ultimamente. E o Paulo de Abrantes pede oração pela família, pois ultimamente tudo é motivo para discussão entre os filhos. E é por isso que eu convido a todos vocês para que vocês procurem o centro de ajuda mais perto de si. Venha nessa sexta-feira participar da reunião de libertação. E nós temos a plena certeza que você entrará de uma forma, mas sairá totalmente transformado. Transformado, liberto, com a sua vida destravada e protegido. Porque nós não só arrancamos o mal, não, nós blindamos você para que as trevas não consigam ter acesso à senhora, o senhor. É por isso que hoje, sexta-feira, você deve nos procurar. Se você diz assim, eu sou de Lisboa, ô Ítalo, você tem a nossa sede internacional da Europa, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36. As pessoas que estão nos acompanhando aqui do norte do país, você pode ver aí no rodapé do seu televisor as moradas concernentes centros de ajuda aqui do norte do país. No caso aqui, estaremos no Cenáculo do Porto, já às 7h30 da manhã, 10 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas, 8 da noite, libertando as pessoas. Você vai poder ter oportunidade de passar por dentro dessa cruz que você vê as imagens das pessoas atravessando por ela, com o objetivo de se ver livre, com o objetivo de arrancar o espírito do azar que tem acompanhado eles há muito tempo. E é por isso que você não pode deixar para amanhã o que hoje você pode fazer. Esteja hoje mesmo conosco na rua, no caso aqui na rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. Qual é o nome do senhor? Carlos Filipe. Seu Carlos, como é que era a sua vida antes de chegar no centro de ajuda? A minha vida era um tédio antes de chegar ao centro de ajuda. Eu era uma pessoa muito desequilibrada, parecia mais um psicopata. Eu era uma pessoa que no casamento, já não havia casamento. Financeiramente, uma miséria também. A ponto de, no casamento, eu destruía a casa toda, a minha mulher, enervava-me, discutíamos nem que fosse por causa de uma colher, a gente discutia e era sinal. Eu só me sentia bem quando estava, vamos supor, com um amigo ou coisa assim, fora de casa. Assim que chegava a casa, aquilo parecia um terror. Nem para a minha filha eu tinha mesmo paciência. Era viciado em tabaco, era daquelas pessoas, se não tivesse tabaco, já estava a partir a casa. Há quanto tempo o senhor era viciado no tabaco? Há 16 anos. Eu comecei a fumar com 15 anos, estou com 30, há 16 anos que era viciado em tabaco. E desde que entrei no centro de ajuda que deixei mesmo de fumar. O senhor tinha, no momento que o senhor se enervava com a sua esposa, o senhor chegou a agredir ela? Não, agredi fisicamente não, mas eram discussões muito feias que eu destruía a casa mesmo toda. Tudo, a gente tínhamos tudo e agora para o fim já não tínhamos nada, tanto louças como efeitos, partia-se tudo. Tudo o que dava para partir, para virar, eu virava. E então se não tivesse cigarro e assim, era uma desgraça mesmo. Quem veio primeiro para o centro de ajuda, foi o senhor ou foi ela? Foi a minha esposa. A minha esposa começou a vir ao centro de ajuda e convidou-me para ir. E eu disse que não vou de jeito nenhum. Não. Quer dizer, o senhor era contra? Não aceitava. Assim. Tinha aquele preconceito, como muitas pessoas, na verdade, têm aí fora, que não colocaram os seus pés no centro de ajuda, mas ao entrar viram que não era nada daquilo. Foi isso que aconteceu com o senhor também? Foi isso que aconteceu comigo. Eu vi uma vez e pronto, aquilo encaixava-se tudo a mim. Eu queria aquilo tudo que era falado, mas passar à prática eu pensava que não dava. E a minha esposa continuou sempre a vir ao centro de ajuda. E ela veio ao centro de... mas antes disso, antes de vir ao centro de ajuda, houve uma briga que nós tivemos mesmo muito feia, que eu tentei-me suicidar de frente à minha filha. Diante dela? Diante dela, da minha filha e da minha esposa e de um tio meu. Eu peguei numa faca, pus-me de joelhos já para espetar. Ela, pronto, com coisa conseguiu-me tirar essa faca da mão, tentou-me acalmar, eu não me acalmava de jeito nenhum, eu queria mesmo fazer aquilo que eu queria morrer mesmo, não queria sofrer mais, eu dizia que sofria e não me conseguia libertar de jeito nenhum. Até que ela continuou a vir
e convidou-me. E eu disse assim, fogo, se ela está a ficar melhor, porque é que eu também não vou lá tentar? E comecei a participar nas reuniões de sexta-feira e de domingo. E aos poucos fui-me libertando e hoje sou a pessoa que toda a gente vê, uma pessoa calma. Tenho um casamento a 100%, a relação com a minha filha é top, não há igual se calhar. E é como se estivesse outra vez de lua de mel no casamento. Financeiramente já tenho verba para abrir uma empresa, que futuramente estará aberta, e estou a prosperar na vida assim. Seu Carlos, o senhor chegou a recorrer, antes de chegar no centro de ajuda, outros lugares para poder mudar essa situação? Os únicos lugares que eu cheguei foi ir a uma bruxa para a minha esposa não... procurar ajuda nas bruxas para a minha esposa não vir ao centro de ajuda. Quer dizer, o senhor chegou a vir... Aliás, o senhor chegou a ir numa bruxa, fazer bruxedo para sua esposa. Para ela não vir no centro de ajuda. E o senhor via a transformação dela, o senhor viu uma diferença, uma melhora na vida dela, uma mudança, podemos dizer assim, e mesmo assim o senhor queria que ela não viesse, era contra. Era contra. Não aceitava. Para mim, vir aqui não dava. E até que ela veio vindo, foi-me enfrentando, dizia, não vais, mas eu vou, e eu... pulava. Foi determinada, decidida naquilo que queria. Eu vi que eu não tinha hipótese. Ou aceitava, ou não havia hipótese. E eu ri de mim, eu disse, pronto, eu vou experimentar também. Se tu te sentes bem, eu também de certeza que me vou sentir melhor. E começamos a vir e... Hoje há uma transformação. Quer dizer, o senhor se libertou do vício do tabaco, do nervosismo, que era um espírito que dominava a vida do senhor naquele momento. Era uma coisa mesmo muito feia. Eu mudava a cara, os olhos pareciam que saíam fora, era mesmo... E eu não conseguia controlar aquilo. Então hoje o senhor é uma pessoa que é amada com sua esposa, o senhor ama a sua esposa, carinhoso. Quer dizer, o senhor não é mais aquela pessoa de antes. Não. Nunca mais, desde que estou no centro, nunca mais discutimos. Nunca mais parti casas, nunca mais fumei e a relação, olha, estou em lua de mel outra vez. Qual é o conselho que o senhor dá para essa pessoa que está nos assistindo agora e vendo o senhor contar o seu depoimento, já há 3 meses no centro de ajuda e hoje o senhor tem uma vida liberta, transformada e realizada? Qual é o conselho que o senhor dá para essa pessoa? O conselho que eu dou à pessoa que está em casa é que procure o centro de ajuda se tiver algum problema destes, porque se eu tive cura, uma pessoa que toda a gente dizia que era um caso perdido, você em casa também tem cura. Porque aqui acontecem coisas que as pessoas pensam que não acontecem. Faça como eu, desafie-se a si mesmo e venha cá. E veja que eu estou a falar aquilo que é verdade. Nós atendemos as pessoas e todo mundo diz ter fé, mas essa fé tem funcionado. Essa fé tem funcionado na religião que você segue. Essa fé tem funcionado como você diz ter, porque a fé é um poder. Ela tem trazido resultados? Não tem. No centro de ajuda, a fé funciona. E a prova são os casos verídicos. Eu quero ir com o Marcelo, ele que se encontra com uma convidada, onde ela vai relatar o que esse poder provocou na vida dela, mas porque ela aprendeu a usar o mesmo. Marcelo, fica à vontade. Olá, muito bom dia. Estamos aqui com a Mônica e ela vai contar como era a sua história. Como era a sua vida, Mônica, antes de chegar no centro de ajuda? Bom, a minha vida antes de chegar ao centro de ajuda era completamente destruída. Eu tinha imensos problemas de saúde, não só eu, como toda a minha família, os meus pais, o meu irmão. Eu via vultos, ouvia vozes. A minha mãe, por exemplo, sofria de depressão, chegou a ser internada em casas do hospício. O meu pai ficou cego de uma vista, corríamos imensos especialistas. Eu e o meu irmão tínhamos 2 médicos cada um. Eles não davam solução para os nossos problemas. Apareceu-me na bexiga uma infecção. Eu tinha uma cirurgia marcada, na qual não foi necessário, graças ao Senhor Jesus, ser realizada. Havia vícios, havia miséria também, porque gastávamos imenso dinheiro com medicamentos, em médicos. Basicamente não havia paz em casa, havia brigas, basicamente. E como você conheceu o centro de ajuda? É assim, conheci
eu e a minha família, o Centro de Ajuda, através de uma tia que já frequentava na altura, e ao ver o nosso sofrimento falou-nos do Centro de Ajuda. Então começámos a frequentar, e eu, como também a minha família, e hoje a nossa vida é totalmente diferente. E o que você fez para vencer essas doenças, esses problemas que você tinha na família, os vícios, todos os problemas? Qual foi o procedimento? Assim, quando entramos na igreja há sempre o procedimento da libertação, não é? Ouvíamos a palavra que os pastores pregavam no altar, punhamos em prática, usávamos a nossa fé, fazíamos os correntes, os votos, e a pouco e pouco a nossa vida foi mudando. Uma das coisas que foi mais notória foi logo as doenças. Isso aí foi logo tudo mudado, transformado. Depois é a parte interior, começámos a ter paz, alegria, vontade de viver, e depois tudo o resto começa à nossa volta a mudar, a haver diferença. E como está a Mônica hoje? Totalmente diferente. Não tenho doenças, em minha casa não há doenças, não gastamos mais dinheiro em medicamentos, nem médicos, nem nada disso. Hoje tenho paz, já não vejo mais vultos, não ouço vozes, tenho alegria, sou uma jovem feliz, saudável. E qual o conselho que você dá para essa pessoa que está nos assistindo nesse momento? Assim, o conselho que eu dou é para virem, que tirem os receios porque às vezes as pessoas ouvem coisas lá fora que não é verdade, que tirem os receios, vençam os medos, os preconceitos e venham ao Centro de Ajuda. Aqui nós aprendemos a usar a nossa fé, a pôr em prática, a ver que somos capazes de superar os problemas, temos força. É isso, venham, façam as coisas com fé, com determinação e a vossa vida muda, com certeza. Tá bom, Mônica, muito obrigado pelo seu depoimento. E você que está nos assistindo agora, nós estaremos nesse domingo aqui em Famalicão. E eu quero convidar você para participar conosco. Na Rua Amélia Recolasso, número 300, tanto às 7h30, às 9h30 da manhã e às 18 horas. Que bom, Marcelo. Eu fico feliz por mais um caso verídico que a Mônica prova a existência desse poder que tem transformado a vida de milhares de pessoas. E eu quero aproveitar esse momento para falar de domingo. Domingo agora, dia 29. Vai ser um domingo muito especial na vida de milhares de pessoas. Até porque nós estaremos distribuindo esse óleo consagrado, esse óleo aonde a senhora, aonde o senhor vai poder receber gratuitamente, exatamente. Você vai poder receber gratuitamente esse óleo. Eu já tenho aqui dentro essa caderneta onde você vai poder usar para a saúde, para a família, para a prosperidade, para a libertação espiritual, para a realização sentimental. Quer dizer, todas as áreas da sua vida, você vai ter oportunidade de fazer uso desse óleo. E você diz assim, mas o que tem esse óleo? Esse óleo tem um poder. Esse óleo tem um poder que tem curado pessoas de doenças incuráveis. Esse óleo tem um poder que tem libertado viciados. Esse óleo tem um poder que tem aberto portas. Esse óleo tem um poder que tem transformado casamentos. É exatamente isso. É por essa razão que nós estaremos dando, nesse domingo agora, esse óleo consagrado para si, gratuitamente. Exatamente isso. Você vai poder receber em um centro de ajuda mais próximo de si. Aqui no norte do país estaremos já às 9h30 da manhã, como também 3 horas da tarde, também teremos 7h30 da manhã, 18 horas, mas em especial nesses 2 horários nós estaremos dando o óleo consagrado a todos que estarão conosco, como também em todos os centros de ajuda espalhados em Portugal continental e ilhas. Para mais informações ou até mesmo você que quer reservar o seu óleo, ligue para o 21-836-8008, a linha de apoio Amigo 24 Horas. Eu vou ficar por aqui com o nosso programa, espero ter lhe ajudado. Agora, meu caro, um conselho muito prático que você tem que fazer. Não deixe para amanhã o que hoje você pode fazer.